O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi assim escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente onde a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltardes a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos devotos de São Domingo Sábado, hoje a Igreja celebra a Epifania do Senhor. Para nós, a manifestação do Senhor publicamente no mundo inteiro. A primeira leitura do profeta Isaías apresenta para nós o profeta que anuncia que Jerusalém não tema e nem se acovarde, mas tenham coragem, porque uma luz vai iluminar Jerusalém, e essa luz de Jerusalém, ela vai partir para o mundo inteiro. Na época em que Isaías falou, profetizou, as pessoas não entenderam e não compreendiam como era que uma luz poderia iluminar o mundo inteiro. E o profeta continua: os povos hão de caminhar sob essa luz, e essa luz para nós é Jesus. É Ele que ilumina os nossos dias, é Ele que nos dá a categoria de conhecer a Deus, chamá-lo de Pai e evidenciar na nossa vida o grande amor que Deus tem por nós. Durante esses últimos dias, nós celebramos o Natal do Senhor, e durante esse percurso nós vamos celebrando gradualmente a vida do menino Deus em nós, observando o silêncio, a beleza do presépio, a singeleza do olhar de Maria, da fé de José e do encontro da Sagrada Família. Passamos por este ano, passamos pelo ano que finalizou, olhando e observando a grandeza de Deus em nós. Deus se manifesta no mundo através de coisas pequeninas e de pessoas humildes, que se colocam a cada dia a serviço da entrega e da doação do reino de Deus. E a profecia de Isaías não está distante de nós. Para nós também a luz chegou. Compete-nos agora abrir os nossos olhos, fazer com que essa luz ilumine também aqueles que não conhecem a Deus, que não experimentam a beleza do menino Deus. E justamente através da nossa presença cheia de Deus, cheia do Espírito Santo,
Santo é que nós poderemos revelar ao mundo a luz que é Jesus. A primeira leitura continua a afirmar que os povos do mundo inteiro irão trazer presentes para oferecer ao menino. Esses presentes, simbolizados no ouro, no incenso e na mirra, era o que tinha de mais precioso naquela época. São presentes caros. Para nós hoje, talvez a mirra e o incenso não sejam tão agradáveis ou de forma financeira barata. Mas naquela época, o incenso era oferecido aos reis. A mirra é um óleo que passava para introduzir o rei na cidade e na comunidade. E o ouro, sinal da realeza. Então esses presentes os magos levam para oferecer ao novo rei. Hoje nós não apresentamos mais ouro, incenso e mirra. Diante do presépio do Senhor, nós apresentamos a nossa própria vida, porque Cristo restaurou a nossa vida diante do amor que Deus nos convida a viver. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele se oferece a nós como um presente para a nossa salvação. O Evangelho que ouvimos narra para nós o itinerário que os reis fizeram. Passaram por Herodes, acreditando que no palácio de Herodes o novo rei estava instalado. Mas Herodes desconhece a luz. Herodes é a personificação das sombras, das trevas, da escuridão, do medo, do terror e da morte. Herodes não poderia ver a luz, porque Herodes estava com o coração fechado para Deus. As obras de Herodes, o testemunho de Herodes, não eram iluminados, mas eram de ódio, de egoísmo, de violência e de maldade. Quando esses valores se aplicam dentro do mundo, nós não enxergamos a luz. Quando esses valores são aplicados dentro da família, nós não enxergamos a luz na família, porque a luz é escurecida pela presença das sombras e das trevas, da mentira, do engano, da ilusão, da falta de respeito e da falta de amor ao próprio Deus. Porque muitas vezes a gente abre a boca e diz: eu amo a Deus, mas ignora o semelhante, não ama aquele que está próximo. E somente amando aquele que está próximo é que nós amaremos a Deus. Então, o livro de Jesus Cristo, escrito por Mateus, continua nos dizendo que os reis foram até a gruta de Belém e encontraram o rei. E chegando lá, ofereceram um outro presente e tomaram um outro caminho de volta para casa. Quando a gente vem à missa, a gente vem preparado para receber a palavra e a presença de Deus em nós. E quando saímos da igreja, não somos as mesmas pessoas que entramos, porque permitimos a Deus que o seu Espírito nos renove e faça de nós uma nova criatura. A presença na missa é justamente a reunião dos filhos de Deus, a grande família de Deus que se reúne aos domingos para ouvir a palavra do seu Senhor e se alimentar de sua fé. E justamente esse caminho, esse itinerário, nós fazemos a cada semana e renovamos a nossa fé. Existem pessoas católicas que dizem assim: eu não vou à igreja não, porque eu rezo na minha casa e Deus está presente na minha casa. É claro que Deus está presente entre nós. Aonde estivermos, Deus estará conosco. A dificuldade é nós percebermos a presença de Deus em nós, ou onde estivermos. E a presença na igreja é uma presença de comunhão, de união, de fraternidade que aponta para o Senhor a afirmação de dizer: estamos aqui porque congregamos a mesma fé e vivemos a mesma esperança de que um dia todas essas coisas passem e nós encontraremos o reino dos céus. Dessa forma, o caminho se dá a cada dia. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo fala aos pagãos. Éfeso era uma cidade pagã que não conhecia o Deus da vida, mas através do testemunho de
São Paulo, da fé de São Paulo e da pregação de São Paulo, Éfeso conheceu a Jesus Cristo. E São Paulo começa a manifestar que ele não veio somente para os judeus, mas veio também para os pagãos. E os pagãos, ouvindo a história de São Paulo, a pregação de São Paulo, se convertem a Jesus Cristo. E é justamente essa conversão que nós devemos viver neste dia e a cada dia. Já entendemos que o Senhor veio e não veio para um número pequeno de pessoas. Jesus Cristo veio para todos aqueles que compreendem a fé, dão testemunho do seu amor e vivem o seguimento da sua cruz. Existe também entre nós uma dúvida que as pessoas dizem assim: somente um pequeno número vai se salvar. Ora, se um pequeno número vai se salvar, se esforce para estar dentro desse pequeno número. Não conte, não queira saber quantos irão se salvar. Pratique o bem, ouça a palavra de Deus, transmita a fé e com certeza ganharemos o reino dos céus. Que São Domingos nos ajude a celebrar a nossa vida mediante a nossa fé e o nosso amor em nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor